Boa noite, gente. Vamos começar a sessão didática de hoje, que o tema é sepse. Estou vendo minha tela aí bonitinho, né? Silêncio, vou entender que está todo mundo. Bom, então, meu nome é Natália Mansur, sou clínica emergencista. Vou começar a conversar com vocês um pouquinho sobre sepse. Conflitos de interesse, eu sempre gosto de falar, né, do Tópicos em Clínica Médica, um podcast que já foi ativo e que agora só tem os episódios lá por enquanto, mas que tem alguns episódios bem interessantes sobre sepse, curtinhos, quem ainda não ouviu, vale a pena ouvir. Por que é importante a gente falar de sepse, né? Esse gráfico mostra, né, o aumento da incidência de sepse no decorrer dos anos, mesmo a gente sabendo mais sobre sepse, né, nas últimas décadas, o que a gente vê é que tem aumentado a incidência dessa doença. Talvez porque a gente está sabendo mais, reconhecer sobre sepse, pode ser que sim, né? Importante a gente ponderar que são 48 milhões de casos de sepse por ano no mundo e quase 20% de morte. Isso a gente vê uma diferença, né, nos Estados Unidos, 250 a cada 100 mil habitantes por ano tem sepse, e no Brasil esse número é quase o dobro, o que reforça uma importância social da doença mesmo, né, essas partes mais, com cores mais fortes, mostram o quanto que a sepse, ela não só é importante pela incidência, pela mortalidade, mas por ser um problema social mesmo, né? As mortes acontecem mais nos países mais pobres, estão trazendo a gente, né, enquanto Brasil, um país que a gente não precisa falar muito, que está melhorando, alguns acham que não, e é verdade, né? Mas que a gente tem um problema social e que a gente tem uma alta mortalidade de sepsis comparado a países mais desenvolvidos. E dentro do hospital é a maior causa de morte, a gente tem uma morte a cada 3 pacientes com esse diagnóstico, e a maioria dos pacientes tem uma sepse menos grave, ou seja, a maioria dos pacientes que chega séptico é fácil a gente reconhecer, né? Chegou direto na sala de emergência com quadro típico de sepsis, apesar de ter uma alta mortalidade, esse não é o que a gente preocupa mais, e sim aquele que está com uma sepse, que ninguém pensou que é sepse, ou que está menos gritante, esse é a maioria dos pacientes que morrem, é para esse paciente que a gente tem que ficar mais, tem que, né, trazer mais os olhares. Fora a gente, né, já se alarmar com dados que são subestimados. A maioria das pessoas que atende sepse, preenche DO de sepse, coloca códigos aqui na declaração de óbito que não viram dados estatísticos para falar de sepse. Por quê? Se você não coloca sepse de foco pulmonar, sepse de foco urinário, sepse de foco não determinado, você coloca só sepse, isso não entra para estatística. Isso é um código garbage, é como se fosse um lixo, é uma declaração de óbito que não vai entrar para estatística. Então, eu gosto sempre de falar disso quando estou dando aula de sepse, para a gente preencher melhor as nossas declarações de óbito, principalmente quando a morte for de sepse, porque a gente só dá mais importância para aquilo que a gente conhece, para aquilo que a gente tem dados de que é muito importante. Ou seja, a gente já está dando importância. Imagina se a gente preenchesse direito o DO. A gente ia assustar talvez mais ainda com os dados, né, de sepse. No Brasil, né, como eu já falei, não é diferente do resto do mundo. Aqui a incidência está aumentando, a mortalidade está aumentando, mesmo a gente sabendo mais sobre o assunto e gastando mais para estudar isso, né? Talvez por isso tenha sido foco de atenção, né? Sepse nas UPAs foi um programa aí
que aconteceu nos últimos anos e que a gente está tentando retomar agora na UPA do Odilon, e porque se está matando mais, está acontecendo mais, a gente tem que falar mais sobre isso, né? E um ponto importante, esse estudo já antigo, né, de 2016, num ano que falou-se muito sobre sepsis, eles perguntaram para a população se a população sabe o que é sepsis, e só 6% dos brasileiros já ouviram falar sobre sepsis. Isso é muito pouco, né? Se a gente falar sobre AVC, sobre infarto, meu pai, minha mãe, meus parentes, todo mundo vai saber. E será que se a gente falar com os nossos parentes sobre sepsis, eles vão saber? E aí o que a pesquisa mostrou é que não, né? Por isso que a gente está falando de sepsis agora em setembro, porque dia 13 de setembro foi Dia Mundial da Sepsis, e essa campanha precisa ser feita todo ano mesmo, porque a cada segundo alguém morre de sepsis. E essa campanha ficou forte e todo ano a gente tem que reforçar, né, que não os números não só são assustadores, né, varia aí uma morte a cada 3,5 segundos, uma morte a cada segundo, dependendo do local que a gente está falando, mas principalmente porque os sobreviventes podem enfrentar consequências para o resto da vida. Essa sepsis que chega menos grave e depois vai complicar a gente descobrindo que era sepsis ou porque morreu ou porque está gravíssimo, pode sofrer consequências de altas doses de aminas ou de hipoperfusão pela doença mesmo, né? Essa campanha traz no site, depois se vocês tiverem interesse, Dia Mundial da Sepsis, o site do ILAS, sobre como as pessoas, vários depoimentos de pessoas jovens que chegaram sépticas, não reconheceram esse diagnóstico, depois tiveram que amputar uma perna, ou seja, não só mata muito, como a gente gasta muito dinheiro e os pacientes sofrem muito no primeiro momento, como quando sobrevivem podem ficar com consequências para o resto da vida, né? Então, esse é o ILAS, né, Instituto Latino-Americano de Sepsis, tem essa campanha, pense, pode ser sepsis, e a aula é um pouco para a gente trazer isso aqui, né? Será que a gente está deixando passar sepsis? Porque isso tem que se tornar uma coisa inaceitável mesmo. Eu voltei aqui. Um pouquinho sobre o histórico, né? Que a gente, falando um pouco do histórico de sepsis, a gente vai cair já abordando o diagnóstico e o manejo da doença. Sepsis vem lá de, né, muito tempo antes, eles achavam que sepsis era um processo igual putrificação. A pessoa ficava séptica, significava que é isso, daqui a pouco ela vai morrer e não tem muito o que fazer. Com o passar dos anos, a gente foi encarando, até pensando desse jeito, né, que era um mal necessário, até que com o advento do microscópio, a gente identificar o que é micro-organismo, será que tem um bicho causando essa doença no paciente? Focado no micro-organismo, sepsis lá para em 1800 foi trazida com esse conceito de que é uma infecção generalizada, ou seja, achava-se que você não lavou a mão direito, você entrou em contato com esse micro-organismo, já era. Estilo Covid no início da doença, né? Não tem o que fazer. Pegou, Nossa Senhora, reza e não tem muito o que fazer, culpando muito o micro-organismo. Depois, com o advento do antibiótico, achavam que com os antibióticos é que a gente ia curar a sepsis, porque eles eram o enfoque, até a gente entender mais para frente que, na verdade, a sepsis não é o micro-organismo que define se o paciente vai ter sepsis ou não, e sim o tipo de resposta inflamatória que ele vai ter diante de uma infecção. Uma infecção, né, comum, a gente tem uma resposta pró-inflamatória e uma resposta anti-inflamatória. E para a gente lidar bem com essa infecção, acontece um equilíbrio entre esses fatores. E na sepsis o que a gente vê é um exagero da resposta pró-inflamatória. Então, através de entender que a resposta inflamatória exagerada a uma infecção, começou lá em 1992 uma campanha, né, que é o Surviving Sepsis Campaign, que foi publicada no CHEST e ficou famosa, porque a cada 4 anos essa campanha é atualizada. Foi aí que a gente começou a entender que, sabendo que era uma resposta inflamatória exagerada, seria possível, então, a gente tentar reduzir a mortalidade. E aí, como que foi essa redução de mortalidade? Através de estudos, entendendo melhor como que a gente trata, né? Naquela época, a definição de sepse era SIRS, né, que é
síndrome de resposta inflamatória sistêmica, você tinha que ter 2 desses parâmetros, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, o PCO2 e alteração de leucograma. Se você tivesse 2 desses, mais um foco infeccioso, era chamado de sepse. Naquela época ainda, sepse grave era quando você tinha uma sepse com disfunção orgânica. E aí, o que era definido como disfunção orgânica, né? Hipoxemia, oligúria, hipotensão ou hiperlactatemia, distúrbio de coagulação, que era através de RNI e plaqueta, e hiperbilirrubinemia. Se você tivesse sepse com uma disfunção orgânica dessa, a gente chamava de sepse grave. E aí, desde 2016, que eu já contei para vocês que foi um ano muito importante, né, para a sepse, que tiveram muitos estudos que mudaram o jeito que a gente entende de definição e o jeito que a gente maneja sepse, que foi com esse sepsis 3, que a gente começou, né, falou-se muito do enterro da CIRS, e aí vocês vão ver se a gente enterrou a CIRS mesmo ou não, e aí a sepse grave foi uma nomenclatura que foi abolida. Por quê? Aquele de usar CIRS como um foco infeccioso para chamar de sepse não traduzia muito nada para a gente, que o que a gente tinha que preocupar mesmo é quando tem disfunção orgânica. Então, sepse, hoje, é o que antigamente a gente chamava de sepse grave. Você tem uma disfunção orgânica, aí sim que a gente vai chamar de sepse. E o que a gente fez para operacionalizar isso? Basicamente, o SOFA, né, que é um score que foi desenvolvido pegando vários pacientes sépticos e vendo por que eles evoluíam mal, e aí a gente pegou aquelas disfunções orgânicas que eram usadas para dar a definição de sepse grave, né, e com isso criou-se um score. Então, o jeito da gente operacionalizar o diagnóstico de sepse hoje é quando você tem um delta SOFA, né, uma variação do SOFA maior do que 2. Então, como se tivesse dado uma organizada naquilo que a gente chamava de sepse grave, agora com uma ferramenta, né, derivada, validada, que traz para a gente sobre prognóstico, sobre mortalidade. Naquela época apresentaram o Quick SOFA, né, que era bem mais fácil de fazer do que o SOFA, né? O SOFA ele demanda fazer exame de sangue para dosar a bilirrubina, para dosar as plaquetas, para dosar creatinina, e o Quick SOFA ele trouxe como uma coisa à beira de leito mesmo, né? Você só vai medir hipotensão, alteração do estado mental e taquipneia, se tivesse mais do que 2 pontos, era critério de alto risco para sepse, e a gente ainda, sim, mesmo que ele não tivesse maior do que 2, você monitorizava e reavaliava, fazia o SOFA, tinha todo um fluxograma para a gente usar o Quick SOFA como uma triagem para a gente diagnosticar sepse. Só que o Quick SOFA foi muito criticado, né, problemas de troca de sensibilidade dos CIRS por especificidade do Quick SOFA, ele ainda não tinha passado pelas fases, né, de validação de estudos e de ferramentas como essa, e aí ficou aquela briga eterna que até hoje, né, eu fico vendo com os acadêmicos, sempre faço questão de perguntar como que a gente diagnostica sepsis, e ainda assim tem muita confusão. Será que a gente vai usar o CIR? Será que a gente vai usar o Quicksilver? E aí, em 2016, essa dúvida foi sanada, e hoje, em 2022, a gente está bem mais tranquilo em recomendar a respeito disso, que a sepse ficou muito bem definidinha como uma disfunção orgânica causada por uma resposta desregulada a uma infecção. Então, acabou esse negócio de sepse grave e sepse, e o choque séptico é uma sepse com disfunção circulatória e celular metabólica associada. E por que eu estou trazendo essas definições de novo? Para a gente bater na tecla. Por que a gente quer reforçar que sepse é disfunção orgânica? Porque esse é o momento, quando você tem disfunção orgânica, que a gente traduz em mortalidade de 10%. E o choque séptico é uma mortalidade de 40%. Então, vamos simplificar, vamos dar atenção para aquilo que realmente mata, né? Então, trazer isso de que toda sepse agora é grave. Trazer a importância da gente simplificar e focar. Teve uma mudança na definição de choque séptico, porque antes era uma hipotensão refratária volume, mais necessidade de aminas, né? Dei volume, não adiantou, comecei amina, é choque séptico, e aí, de acordo com essa mudança, adicionou que tem que ter um lactato maior do que 2.
Mas isso aí é só um detalhe, né? E a briga, então, que eu falei, né, de Quicksilver, CIRS, o CIRS é muito sensível, o Quicksilver é muito específico. Quem que ganhou essa briga? Na verdade, nenhum dos dois, né? E isso agora a gente já defendia isso desde 2016, e com a publicação do Surviving Sepsis de 2021, vocês vão ver isso mais claro, ficou mais ainda explícito que nessa briga não ganhou nem CIS, nem Quicksilver, porque o NIL 2 é um score, né, que ele é de alerta precoce, e ele, comparando os dois, foi o que melhor trouxe evidências de que a gente precisa usar ele e não os outros dois. Por quê? Ele também pode ser feito à beira do leito, sem necessidade de exames, como era o Quicksilver, que era um grande diferencial em comparação ao CIS, que tinha que fazer exame de sangue, né? Tinha que fazer gases, tinha que fazer hemograma, e ele meio que organizou tudo que a gente já examina no paciente e precisa prestar atenção, com estudos mostrando que ele tem a sensibilidade do CIS com a especificidade do Quicksilver. Então, a gente vê aqui o NILS, é o que está em verdinho, né? Aqui, e tem a melhor curva ROC aqui, comparativa, em comparação tanto do Quicksilver quanto o CIS. Então, para predizer mortalidade intra-hospitalar e o risco desse paciente ser admitido no CTI ou na emergência, o NILS ele foi melhor. E aí já tem vários estudos mostrando isso, além do que o NILS é o que a gente sempre estimula o uso, né, para pacientes que estão chegando na UPA, porque ele traz para a gente um panorama de em quanto tempo será que eu tenho que reavaliar esse paciente. Será que um paciente que deu um NILS de 3 em um parâmetro só, né, que isso aqui é sempre bom reforçar, esses vermelhinhos aqui, ó, se eu marquei nessa coluna vermelha para qualquer um dos parâmetros, por exemplo, uma frequência cardíaca menor do que 40, ou uma frequência cardíaca maior ou igual a 131, esse é o paciente que está aqui, ó, deu 3 em um parâmetro só, eu tenho que avaliar ele no mínimo em 1 hora. Não é um paciente que eu posso deixar para o plantão, que vai chegar daqui 3 horas, reavaliar. Então, o NILS, ele traz essa frequência de monitorização para a gente. Então, por isso que ele é bem completo. E todas as vezes que a gente tentar fazer o Quicksilver, né, pegando aqui, ó, qualquer número que somaria 2 no Quicksilver, eu contemplaria essa soma realizando o NILS. Então, por isso que o NILS, ele substitui o Quicksilver também, né? Outros estudos comparando a identificação precoce da sepse no departamento de emergência trazem os mesmos resultados, o NILS com uma acurácia, com uma adequação melhor para pensar em sepse do que Quicksilver e o CIRS. E aí, pulei aqui. Esqueci de pôr aqui em cima, isso aqui foi retirado do Surviving Sepsis Campaign, que é aquela campanha que eu falei com vocês que começou em 92, o de 2021 já recomenda contra o uso do Quicksilver comparado ao CIRS, aqueles até mantêm o CIRS, né, como originalmente, e o NILS ou o MILS como uma ferramenta de triagem única. Então, não é que eles estão falando para esquecer o Quicksilver para sempre, mas acaba que, ao meu ver, um pouquinho e então, contra o Quicksilver e a favor de outras ferramentas. Por quê? A gente estava deixando passar muito paciente com sepse usando essa ferramenta que depois tentou ser validada e mostrou que ela não era tão linda, igual em 2016 fez propaganda, não. Né? Aqui, trazendo um pouquinho para o cenário do paciente que está chegando na urgência, quais são os fatores de risco que são descritos para a sepse? Ou seja, aqueles pacientes que a gente tem que ficar mais de olho para pensar, será que é sepse? Pensar umas 2, 3 vezes? Aquele paciente que teve uma internação nos últimos 90 dias, esse é um paciente que nós vamos ficar de olho para ver se ele não está voltando aqui para a porta, né, da urgência, será se não é porque ele está séptico? Paciente com pneumonia, a gente tem que ficar de olho, será que ele não está abrindo critérios para fazer para sepsis? Pacientes com comorbidades, seja câncer, imunossupressão, diabetes e obesidade, que são as 4 comorbidades que eles mais citam, que esse
cenário de paciente, você tem que pensar umas 3 vezes antes de dar alta para ele, antes de pedir a propedêutica para ver se a gente não tem que pensar a sepsis para ele. Pacientes idosos, né, mais de 65 anos, e pacientes, e aí aqui já não é tanto porta de entrada, né, de urgência, mais pacientes internados, que têm uma cultura positiva para algum micro-organismo, que é o que eles falam da bacteremia, né? Esses são fatores de risco para sepsis, ou seja, esse cenário de pacientes, a gente tem que ligar um alerta maior para pensar em sepsis. E as condições especiais também, né? Que às vezes, olhando o paciente que está vindo de casa, pode passar batido. Idosos e pacientes que usam beta-bloqueador ou que têm diabetes, eles podem estar com uma frequência cardíaca inapropriada, a hipotensão, né? Às vezes chega só com hipotensão e a frequência cardíaca não está alta. Aí você fala assim, mas o NILS deu bom, né? Não deve ser sepsis. Cuidado, esses pacientes ainda não podem ter feito a frequência cardíaca apropriada para hipotensão, né? Podem não estar taquicárdicos por conta dessas condições especiais. E, por outro lado, a pacientes jovens, né? Sem comorbidades, que a frequência cardíaca pode estar alta, mas que ainda não fez hipotensão, que a hipotensão vai vir um pouco mais tardia. Então, lembrar que essas condições a gente tem que sempre pensar em sepsis. Não estou falando para a gente sair abrindo protocolo de sepsis para todo mundo pensando nessas condições especiais, mas só lembrar que elas existem, né? E lembrar também, né, que o paciente pode estar hipoperfundido com pressão normal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre critérios para a gente avaliar hipoperfusão, mas a pressão pode te enganar no sentido de te deixar tranquilo, mas não era para você estar tranquilo, né? Entrando para a parte de manejo, do mesmo jeito que a construção de sepsis, as definições foram feitas, eu mostrei, né, na linha do tempo, com o Surviving Sepsis Campaign, a grande participação para essas mudanças que foram acontecendo foi entender o que é o choque séptico, né? E foi feito por esse moço simpático aqui, que é o Rivers, né? Que fez esse estudo em 2001. Falou assim, choque séptico parece que é um choque, então, distributivo, também tem componente hipovolêmico, meio cardiogênico. Deixa eu propor um tratamento para isso. E aí ele propôs, né, que a gente ia medir PVC, pressão arterial média e saturação venosa central para todos os pacientes, num grupo, e no outro grupo as pessoas iam tratar aquela sepse do jeito que eles quisessem, né? Então, ele fez esse Early Goal Directed Therapy, que terapia direcionada é porque ele colocou, né? Terapia direcionada por metas, ele colocou essas metas, e precoce porque tinha que ser feito no tempo X que ele definiu. Então, para essa PVC manter entre 8 a 12, a gente tinha que dar fluido, para a pressão ficar alta e o fluido, se o fluido não desse conta, dar vasopressor, para a saturação venosa central ficar maior do que 70, transfusão e dobutamina. E o que ele percebeu? Que nesses pacientes que ele propôs essas terapias guiadas por metas precoces, a mortalidade foi de 30% em comparação aos que não tinham meta, que foi 46%. Então, esse estudo foi um divisor de águas, né? Ele traduziu aí uma mortalidade de 28 dias, ou seja, um NNT de 6, a cada 6 pacientes que a gente tratava dessa forma, um paciente deixava de morrer, então isso é muito maravilhoso. E ele, por muitos anos, a gente seguiu esse fluxograma para todo paciente que a gente diagnosticava com choque séptico, chegava na emergência, né? Então, se tinha PVC, tinha que inserir precocemente um catéter venoso central. Se era guiada por pressão arterial média e saturação venosa central, a gente tinha que invadir todos os pacientes. E aí, hoje, né, 21 anos depois, a gente vai desconstruir esse fluxograma, coitado, criado pelo Rivers, mas vocês vão ver que ele ainda está no espírito da coisa, né? E ele reduziu a mortalidade de 25%, mas a gente foi vendo que talvez não precisava de tanta coisa, né? Então, basicamente, nós vamos falar o que mudou e como que a gente trata agora, né? Se o paciente tinha pressão menor que 90 ou lactato maior que 4, a gente tinha que seguir esses passos para todo mundo. O de 2018 foi o grande divisor de águas, né? Divisor de águas, a mudança estabelecida, porque foi depois daquele ano de 2016 que eu falei, mas já tem um mais recente de 2021, que eles nem
esperaram, na verdade, atrasou por causa da pandemia, né? Tinha que ter saído em 2018, mas em 2018 saiu só uma atualização. Então, o último que a gente tem, que é a Bíblia da Sepsis, é o Surviving Sepsis Campaign de 2021. E o que ele traz já de novidades? Em 2018 foi liberado esse de um bundle de 1 hora. Tentou simplificar bastante aquilo que eu mostrei para vocês de fluxograma, que era seguido para todo mundo, com um infográfico, né? Esse bem simples, de que a gente tinha que medir lactato, fazer cultura, dar antibiótico, começar o volume e dar vasopressor. Ou seja, ele simplificou aquilo. Por que ele foi simplificando? É isso que a gente vai ver agora. O de 2021 já mudou um pouquinho, não é mais um bundle de 1 hora, a gente já mudou para um bundle de 3 horas, deixando um pouquinho mais permissivo, mas mantendo a mesma lógica que vocês vão entender de que na primeira hora o antibiótico precisa acontecer. E, basicamente, manejar a sepsis é entender esses 4 pontos aqui. Se a gente entende esses 4 pontos, a gente vai manejar bem a sepsis. Sobre o lactato, né? O ideal é que ele seja medido dentro de 15 minutos, mas esse time, eles estão sendo um pouco mais permissivos, porque viu que também não precisa correr e deixar o paciente desassistido, é melhor que a gente fique do lado dele. Lembrar dos falsos positivos para lactato, né? Nem sempre tem lactato alto, é sepsis. Convulsão aumenta o lactato, insuficiência hepática, né? Cirrose, vai prejudicar o clareamento do lactato, então pode vir um lactato alto. Qualquer choque ou isquemia vai aumentar o lactato, então não é só sepsis, né? Pensar em outras coisas. E medicações como metformina também são causas de lactato elevado. Esse estudo de fevereiro de 2018, né? Ele comparou o lactato com a perfusão periférica, né? A perfusão capilar periférica, e ele trouxe para a gente uma grande chamada de atenção, né, assim, para a gente ficar atento ao uso da perfusão capilar periférica mesmo, porque não teve diferença de mortalidade quando você tentou manejar sepsis com grupo de lactato ou com grupo de perfusão capilar periférica. E aí a gente ficou, então, nossa, em 2018, será que o próximo Surviving Sepsis vai sugerir que, ao invés do lactato, para a gente diagnosticar e manejar a sepsis, a gente pode usar a perfusão capilar periférica? E só condenando, eles trouxeram uma organização, né? Tem muita gente que usa 2 segundos, 3 segundos. Nesse estudo, meio que padronizou, que a gente pressiona por 10 segundos, solta, e 3 segundos é o mar, né? Maior do que 3 segundos, a gente já pode pensar de perfusão capilar periférica alterada. E aí, a novidade de 2021 é que o Surviving trouxe que, para adultos com choque séptico, eles sugerem usar a perfusão capilar periférica como um guia de ressuscitação em adjunto a outras medidas de hipoperfusão. Então, essa foi uma novidade. A gente tinha dúvidas se atualizar, e eles atualizaram, sim, a perfusão capilar periférica. Ela tem uma evidência fraca, né, porque aquele estudo tem algumas limitações, mas hoje é uma possibilidade, principalmente para UPAs que não têm dosagem de lactato, ou em algum lugar que a gente não tiver, e também como um adjunto, né? Então, o primeiro ponto do manejo da sepsis é esse, né? O segundo, hemoculturas e antibiótico, que a gente já está um pouco cansado de ouvir falar, né? Mas precisa, antibiótico. Mantém a história de que tem que dar em até 1 hora, preferencialmente, mas eles ficaram um pouco mais permissivos de que você tem que completar o bundle completo em até 3 horas. Mas o antibiótico mantém essa importância, porque esse gráfico está mostrando, né, que a mortalidade ela vai aumentando conforme a demora em administrar antibiótico, tá? E trazendo ainda mais específico do porquê que talvez eles estão um pouquinho mais permissivos com o bundle, né, que principalmente acima de 3, 4 horas é que essa mortalidade vai fazer uma curva mais expressiva. Por isso que a gente tem que correr para dar um antibiótico, não só prescrever, como certificar que o paciente recebeu. E quais pontos específicos do antibiótico? Pensar em limiar, né? Eu não sei se esse paciente tem sepsis, será que tem? Se você está na dúvida, começa o antibiótico, abre o protocolo, e depois, se não for, você tira. Então, sempre trazer essa importância de pensar em limiar de tratamento. Antes, era descrito no último Surviving que o antibiótico precisava ser de largo espectro. Nesse último, isso foi
mudado para um adequado espectro, né? Nós vamos sair dando tazocin para todo paciente que chegar na UPA com suspeita de sepsis, mas sim adequar. Usou antibióticos nos últimos 3 meses? Eu preciso pensar em pseudomonas, em marça para esse paciente? Não, não preciso. Então, vamos adequar para não só qual sintoma que ele está guiando, é pulmonar, é urinário, como guiar para que ele tem de fator de risco para eu ter que dar um antibiótico mais potente. Lembrar de controle de foco, isso é um ponto muito importante, né? Eu sei que o paciente tem um foco abdominal e está séptico, eu tenho ali 6 a 12 horas para fazer esse controle de foco. Não dá para esperar mais, que é a briga dos clínicos com as especialidades cirúrgicas, né? A gente precisa fazer esse controle de foco, não adianta eu dar volume, eu medir lactato, fazer hemocultura, dar antibiótico, se o foco da sepse não sair dali, né? E depois lembrar de descalonar. Se eu estou pedindo hemocultura, apesar das hemoculturas crescerem só em 30% a 50% das vezes, se crescer, a gente tem que guiar e pensar em descalonar esse antibiótico no segundo momento. Então, essas são as considerações de hemocultura e antibiótico. Passando para o próximo ponto-chave, que é volume, né? Antigamente, se dava a opção, naquele protocolo que eu falei que a gente está desconstruindo, do Rivers, né? De cristalóide ou coloide. E aí os estudos já mostraram para a gente claramente que não tem diferença de um e outro, então para que eu vou dar uma solução que é mais cara, se eu posso dar uma que é mais barata? Coloide já saiu de discussão e a gente vai dar cristalóide. Quanto? 30 ml por quilo é o número mágico que vem sendo estudado e a gente está diminuindo a cada estudo que vem, e em quanto tempo? Em até 3 horas. Foi uma discussão grande também em 2018, naquele bundle bonitinho, infográfico que eu mostrei para vocês com o paciente deitadinho, de que eles pediam para fazer 30 ml por quilo na primeira hora. E isso para vários pacientes vai ser muito. Então, isso já está adequado agora, que a gente tem que tentar esse número de referência em até 3 horas, mas eu gosto dessa figura que eu peguei do Amy Critch, porque esse pódio, e eu até pensei em trocar ele aqui, posso escutar a opinião de vocês, se vocês acham que vale a pena. Por quê? Em primeiro lugar, para a gente saber quanto de volume que a gente vai dar, a gente vai ver quanto que o paciente está tolerando, né? Eu tenho lá um número mágico de 30 ml por quilo, que ele tem que estar em terceiro lugar, porque não adianta eu falar que eu vou dar 30 ml por quilo, ou olho o pulmão do paciente está cheio de volume, porque ele não está tolerando mais. Então, acho que o primeiro ponto que a gente vê, peraí, eu vou dar volume, mas ele tolera? Porque se ele não tolerar, acabou, não tem discussão. Eu acho que isso, para mim, tem que estar em primeiro lugar, estou tomando liberdade de modificar o gráfico lá, a figura anterior. Em segundo lugar, a responsividade. Então, beleza, se o paciente tolera, vamos ver se ele responde, porque também, às vezes, eu estou dando só pelo número mágico, mas o paciente não está respondendo mais, né? Eu estou dando e ele não está mais alterando perfusão capilar, ele não está mais mudando pressão, então, para que eu vou dar? Né? E por último, então, que a gente vem nesse número que foi criado meio aleatoriamente, que é o 30 ml por quilo, que ele serve só para guiar. Por quê? Porque nós temos que lembrar das populações, né, especiais, principalmente insuficiência cardíaca, idosos, doença renal crônica. Esses pacientes não vão tolerar 30 ml por quilo. Então, o que vale mais é a gente ficar de olho nesses outros 2 parâmetros para decidir quanto de volume que a gente vai dar, né? Qual cristalóide? Então, eu falei que é cristalóide. Eu vou dar Ringer lactato ou eu vou dar cloreto de sódio? E aí já tem, basicamente, a diferença deles, né? Está na quantidade de sódio e na quantidade de cloreto, né? E já tem vários estudos, esse aqui em pacientes não críticos, que favorecem os cristalóides balanceados, que é assim que eles chamam, né, que trata-se do Ringer lactato, com NNT para reduzir mortalidade. Então, já tem, e outros estudos específicos para pacientes críticos também, com o mesmo desenho, um NNT de 24 para mortalidade, favorecendo os cristalóides balanceados. Ou seja, para a sepse especificamente, dar Ringer lactato parece ser melhor. Ainda não bateram um martelo, porque estudos adicionais são necessários, mas esses que a gente tem já são suficientes para a gente preferir Ringer do que cloreto de sódio. Alguns cuidados, né, principalmente paciente neurológico, que
quer uma variação menor de sódio, então a gente vai ter mais cuidado em usar Ringer. Quando o paciente precisa receber componentes, há dúvida, mas só tomar cuidado de não fazer no mesmo acesso, e algumas drogas que não são muito recomendadas para diluir e interagir com o Ringer. E está muito claro, né, que o cloreto de sódio, ele comparado ao Ringer, vai ser pior, e o racional que eles usam, que ele, além de piorar a acidose metabólica, o cloro é um vasoconstritor renal, e por isso provavelmente reduz a perfusão renal, então talvez esse foi o racional que guiou comparar uma solução com a outra, e hoje a gente, então, se tiver disponível, e agora tem, né, na época que eu era residente, era mais difícil, hoje em dia tem Ringer lactato à vontade, os preços provavelmente devem ter se equiparado, então a gente prefere Ringer lactato do que cloreto de sódio, mas se não tiver, cloreto de sódio está de bom tamanho, né? E, então tá, a gente fez o volume, toda essa discussão, esse pódio, que eu acho que tem que ficar guardado para a gente lembrar quando dá volume, mas antes a gente guiava o volume por, né, PVC, por saturação venosa central, até para saber se eu tinha que dar mais coisa, né? Se a saturação venosa central antigamente fosse menor que 70, a gente já fez volume, a gente ia pensar em transfundir até o hematócrito maior do que 30, e aí fizeram esses 3 estudos em 2016, que eu falei que vocês foi um ano marcante, perguntando se a gente pegasse pacientes que naquela época ainda tinha sepse grave, choque séptico, usasse essas terapias guiadas por meta, ou o cuidado usual, será que a gente mudaria a mortalidade? Ou seja, fizeram aquela pergunta que o Rivers fez lá atrás, em 2001, de novo, trata livre ou trata guiado por metas? Esses foram os 3 estudos famosos nas épocas, né? Basicamente tinham o mesmo desenho, só que em localizações diferentes, e já tem uma meta-análise que mostrou que não teve diferença tratar usando as metas ou tratar livremente. Aí todo mundo ficou doido, né? Falei assim, nossa senhora, a gente mostrou que as metas melhoraram. E agora você vem falar para eu não usar as metas, não estou entendendo mais nada. Mas isso ficou mais claro porque a gente tinha as metas do Rivers e a gente foi desconstruindo as metas para que elas ficassem cada vez menos invasivas, e a gente foi desconstruindo o protocolo de maneira menos invasiva, né? E aí, a grande atualização que aconteceu com esses artigos é que a gente tem outras formas de avaliar volemia e perfusão tecidual na sepse do que apenas saturação venosa central, PVC, que era aquele grande guia. Então, eu mostrei para vocês, né, estudos que favorecem a perfusão capilar, e a gente está cada vez mais descobrindo que ficar ao lado do paciente, usar medidas clínicas como pulso, perfusão, pele, avaliação do pulmão para ver ali tolerância, igual eu mostrei, do volume, ver resposta de frequência cardíaca e pressão, isso já são equiparáveis àquelas medidas invasivas. Então, para que invadir o paciente, né? Então, ultrassom à beira de leito é uma medida não invasiva que tem ajudado, bolos-resposta com elevação de pernas, que a gente acaba fazendo tupiniquim, mas que é um jeito da gente avaliar se o paciente está respondendo bem a volume, ou se cabe mais volume, o lactato. Então, a gente aprendeu que dá para simplificar o manejo de sepsis, não esquecendo aquilo que o Rivers contribuiu para a gente, né, de saber quais são as metas, em que a gente tem que focar, o que é o choque séptico, mas talvez, né, e com certeza simplificando. Se o paciente está urinando bem, né, se o nível de consciência do paciente está melhorando, se a perfusão está melhorando, se o lactato está clareando, é isso que a gente tem que ficar atento. Se uma dessas coisas não está indo bem, então, peraí, eu estou precisando fazer alguma medida adicional. Não necessariamente eu tenho que focar na saturação venosa central, no nível da pressão especificamente, mas sim estar ao lado do paciente e observando como que ele está respondendo, como que ele está respondendo àquelas medidas, né, de volume, e da próxima etapa que nós vamos falar de vasopressor, né? Então, como eu falei, essa é a próxima etapa, né, e última, que são as aminas, né? Esse estudo, a gente sempre está focado, né, que a pressão arterial média tem que estar acima de 65. Esse estudo trouxe para a gente um olhar de que talvez esse número mágico de 65
não é para todo mundo. Em algumas pessoas a gente pode ser mais permissível de usar 60 como foco, em outras pessoas, principalmente hipertensos crônicos, o foco da pressão arterial média vai ser um pouquinho mais alto, mas ainda precisa de mais estudos. Parece que tem uma tendência de que em hipertensos a gente tenha um limiar mais alto, né? Use um alvo mais alto de média, mas isso aí são estudos que ainda vão ter que acontecer, porque hoje o que a gente tem de martelo é de pressão arterial média de 65 como foco. E aí lembrar, se eu dei volume e a pressão arterial média ainda não está 65, essa figura é boa para ilustrar que às vezes a gente já encheu o tanque, né? Mas que esse volume não está chegando nos órgãos-alvo das disfunções orgânicas, da definição da sepsis que a gente precisa para que essa doença melhore. Então, talvez o que a gente vai precisar é de aminas, né? Esse Sensor Trial também foi muito importante, publicação de 2019, né, que ele comparou. Será que se a gente usar noradrenalina mais cedo do que esperar dar os 30 ml por quilo para só então começar a noradrenalina, não vai mudar a mortalidade? E aí é meio óbvio, né? Se eu estou dando noradrenalina antes do que o outro, com certeza vai melhorar o choque, né? Antes do que não dar noradrenalina. Mais estudos vão ser necessários, mas basicamente ele trouxe atenção para a gente no seguinte, que a gente tem que ficar de olho é naqueles parâmetros à beira do leito, porque talvez dar noradrenalina precoce melhorou mais rápido o paciente, não só por ser mais óbvio que eu estou dando uma amina, a pressão vai subir mais, mas talvez porque eu estou ficando mais ao lado do paciente, estou ficando de olho naqueles 4 parâmetros que eu falei, né, que lactato, perfusão, pressão e nível de consciência. E aí, finalizando, né, as grandes mudanças do Surviving Sepsis de 2021, lá em 2018 eles já sugeriam começar a noradrenalina num paciente hipotenso durante a ressuscitação volêmica ou depois, mas trazendo esse durante como uma grande novidade, e de acordo com aqueles 3 estudos que eu falei, né, PROMIS, PROCESS e ARISE, a gente não precisa de esperar 2 a 3 litros de cristalóide para começar a fazer noradrenalina, e cada vez a gente está sendo mais restrito em fazer aquele número mágico de 30 ml por quilo de volume para os pacientes. Isso foi uma das grandes mensagens-chave daqueles 3 estudos, porque talvez os pacientes, eles ficaram bem iguais aos outros que a gente fazia de maneira invasiva, porque naqueles pacientes a gente deu bem menos volume. E aí, em 2021, então, está aqui, né? Para adultos com choque séptico, a gente sugere começar vasopressores perifericamente para melhorar o nível de pressão arterial média, do que atrasar o início dessas aminas para esperar um acesso venoso central. Porque isso antes já foi uma preocupação, né? Como que você está falando para eu ser menos invasivo se eu tenho que funcionar um central? E os estudos já mostraram, né, revisões sistemáticas no tema, de que é seguro começar vasopressores, né, no acesso venoso periférico, desde que a gente tome alguns cuidados, de que ele tem que ser um acesso mais proximal, com um dielco, né, mais calibroso, principalmente 18 ou 20, não usar nas mãos, nem na fossa antecubital, e a duração que ainda é controversa, mas não vou deixar o paciente 3 dias com nora no periférico, né? Então, gente, era isso tudo, né? É muita coisa, falei igual uma acelerada aqui, mas para lembrar que sepsis é uma emergência, né? A gente precisa aprender a reconhecer melhor quando pensar em sepsis, a gente precisa aprender a ressuscitar, e a gente viu que não é tão difícil, né? São poucas coisas que a gente precisa se atentar, e o que, na verdade, mais vai mudar desfecho é reavaliar esse paciente. O NILS pode ajudar, mas a gente saber que a gente estar ao lado do paciente, sepsis não é uma condição que você vai diagnosticar e sair para almoçar e vou dar uma dormida. Não, sepsis a gente precisa estar ao lado do paciente e tratar a sepsis como um código, né? Igual a gente trata AVC, que sai todo mundo correndo, um pede TC, um liga para não sei qual, igual síndrome coronariana, um liga para a linha vermelha, o outro pede o eletro. Sepsis tinha que promover a mesma dinâmica,
porque se bobear é mais grave, porque mata mais do que essas outras condições, né? E lembrar de referenciar. Se eu não estou dando conta, tem uma coisa que não está dando certo, eu fiz tudo direitinho que está falando na aula lá e o paciente não está melhorando, talvez a gente vai ter que pedir ajuda, referenciar esse paciente para algum outro setor, né? Então, só lembrando das nossas conversas mesmo, né? NILS, como auxílio para esse reconhecimento precoce, é chave em saber reconhecer esses sepsis. Ressuscitar bundle de 3 horas, né? É aqueles 4 pontos-chave. Na reavaliação, também aqueles 4 pontos-chave, está do lado do paciente, está fazendo xixi, está melhorando lactato ou perfusão, está melhorando o nível de consciência e a pressão, e referenciar. Não estou dando conta, pede ajuda, vão unir mais pessoas para ajudar a resolver. E é isso, a gente está em constante melhora, né? Eu dou essa aula todo ano e sempre aprendo atualizando com ela, porque se a gente não fizer esse ciclo de ajudar que mais pessoas saibam sobre o tema, a gente não vai melhorar a mortalidade da sepsis. É isso. Ui, falei muito, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Comentário? Vocês estão aí, né, gente? Não fiquei falando 50 minutos aqui. Oi, Nath, tudo bem? Aqui é a Sofia. Não vou ligar a câmera, não. Eu queria falar, primeiro, né, é muito boa a aula, né? Essa aula de sepsis sua é muito boa. Mas uma dúvida que eu tenho é até uma coisa que eu estava discutindo com o Douglas hoje, e eu não sei se ainda tem essa regra, mas que ainda tem acontecido com frequência da questão de pedir cultura na UPA, sabe? Eu acho que na sala vermelha já tem ficado mais liberado, com mais frequência, mas muitas vezes a gente tem recebido pacientes que chegaram na UPA por sepsis, principalmente os que não passaram pela sala vermelha, e que não foi pedido cultura sob a justificativa de que na UPA não pode pedir cultura. Aí geralmente o paciente já chega com antibiótico já há 1, 2 dias sem cultura. Aí eu não sei se ainda tem essa regra, se isso já mudou, como que tá nesse sentido. A gente mexeu nos exames permitidos, não permitidos, sugeridos para a UPA recentemente. O Yara, dá um help aí no que vocês deixaram como definição sobre a hemocultura. Cultura no protocolo de sepse é permitido para todo mundo. Aí, ó, Sofia. Então, a gente está até gravando essa aula hoje, né, para estimular que médicos da porta tenham acesso, né, e a sepse é uma preocupação nos últimos meses ali, na UPA mesmo, de retomar o sepse nas UPAs, o protocolo que a gente tinha começado, acho que agora a gente tentar mudar essa cultura mesmo, né, da importância, e a Yara tá falando, ó, a coordenadora lá tá liberado, hemocultura, se o paciente entrar no protocolo de sepse. Ah, ótimo, então, muito obrigada. Acho que essa semana mesmo a gente recebeu um paciente que estava sem cultura com essa justificativa. Às vezes a gente difunde mais lá para o pessoal também. Isso aí. Obrigada. Obrigada, sim. Ô, Nath, eu fiquei com uma dúvida na parte que você falou de hemocultura. Você falou que cerca de 30% das hemoculturas não crescem patógenos, né? Nesse momento que a gente colhe na admissão do paciente na sala vermelha. E aí, a gente já começa antibiótico, né? Nessas primeiras horas. E minha dúvida, na verdade, não é sobre, talvez, o paciente na sala de emergência, mas no manejo da sepse, talvez quando ele receba a alta da sala de emergência.
quando sair o resultado dessa cultura e ela vier negativa, assim, existe uma recomendação sobre manter esse antibiótico diante de uma alta suspeita de foco infeccioso, por exemplo? Como que seria esse segmento, assim? A cultura, ela ajuda, é tipo que nem dedímero, né? A cultura, ela ajuda mais se ela vier positiva. Ela vindo negativa, ela meio que não te agregou, né? Não quer dizer que não tinha uma infecção, porque a gente sabe que é alta a taxa de culturas que não crescem, né? Então, se veio negativa e o paciente respondeu bem ao tratamento, não tem diagnóstico diferencial, e você está convencido de que era uma sepse mesmo, que o antibiótico que contribuiu para ele melhorar, você vai manter. O tempo do antibiótico é aquela questão de sempre, né? Não sei, a gente não tem esse número mágico, o número que tem de 7 dias, há quem diga que é pelas fases da lua e tal, é pela melhora clínica do paciente mesmo. Se a gente vai passar para 10, 14 dias, depende de como que o paciente está respondendo, né? É aquilo de pensar de foco de persistência, se é resistência ou não. Né? Agora, tirar o antibiótico porque a hemocultura está negativa também não é uma prática, né? A gente não tem um mínimo de usar outros parâmetros. O leucócito está melhorando, a PCR caiu mais do que 50% em 72 horas. Acho que é mais outros parâmetros que vão nos guiar, e a hemocultura, ela vai ser um adicional, assim. Mas ela vai ajudar mais quando ela vier positiva mesmo, né? Ah, veio, cresceu lá um bicho, aquele antibiótico não está cobrindo. Opa, vamos escalonar. Nossa, cresceu e eu estou dando antibiótico de espectro maior, dá para eu descalonar. Então, ela vai ser mais útil quando vem positiva mesmo. Entendi. Obrigada. De nada. Du, Léo, Yara, vocês querem complementar alguma coisa sobre isso? Ninguém perguntou do corticoide, né? Porque a gente focou aqui muito da fase inicial da sepse. Eu tirei aquela segunda parte, né? De manejo de sepse, que engloba VM, profilaxia de úlcera gástrica, porque a gente está bem querendo que as pessoas saibam reconhecer sepse, e depois é um outro capítulo, né? Mas a atualização do Survive, até o UpToDate fez a atualização do ano passado para cá, de que a gente vai entrar com corticoide para choque séptico refratário, e aí a definição de refratariedade, que da última discussão que mudou, assim, mudou não, deixaram mais claro, né? Mais de 1 hora precisando de noradrenalina, ou volume para manter uma pressão acima de 65 já é considerado choque séptico refratário, que antes a gente guiava pela quantidade de aminas, né, microgramas quilo-minuto, e agora essa definição tá para tempo mesmo, né, mais do que 1 hora já vou precisar da corticoide, ou seja, é quase para todo mundo, né, choque séptico. Ei, Nath, bom demais. Ei, João. Primeiro, bom, aula excelente, como sempre, mas já que você entrou nesse segundo momento aí da sepse, dos pacientes que a gente considera, né, já estão adequadamente ressuscitados, volemicamente, e a despeito da primeira amina, mostram sinais de má perfusão, lactato ainda alto, uma perfusão não identificada. Tem algum outro parâmetro para a gente entrar com inotrópico, ou seria realmente progressão de aminas? Sobre pensar que o paciente está evoluindo com a disfunção miocárdica da sepse. Pois é, ótima pergunta, né? Eu sei que rola umas contas mágicas de pareamento de gaso e outras coisas mais que os intensivistas ou os emergencistas com formação mais intensivista aí gostam, né? Eu acho que a gente tem que guiar ainda por aqueles parâmetros que eu falei, né? Tem que lembrar da hemoglobina, né? Se está menor do que 7, a gente tem que fazer concentrado de hemácias, mas pensar naquele slidezinho que eu mostrei, né? O paciente não está com boa diurese, neurológico não está melhorando, perfusão capilar lactato não estão lavando, e eu já fiz volume, já estou na hora. Será que falta alguma coisa? E aí, ultrassom à beira de leito, claro, vai ajudar,
Mas, às vezes, mesmo o paciente mostrando uma contratilidade boa, você vai ver, falta alguma coisa. E eu acho que é esse o momento da gente pensar no inotrópico na sepse, né? Já fiz tudo que tinha para fazer. Já pensei na hemoglobina ali, já dei antibiótico, corticoide já rolou. Então, é hora de pensar nesse inotrópico, assim, se esses parâmetros que eu estou olhando à beira do leito não estão fluindo bem, não estão respondendo do jeito que eu gostaria, talvez esse é o momento, independente de gaso pareado e essas outras coisas que eu não sou intensivista para poder palpitar, né, que eu acho que você deve estar pensando por esse lado, né, João? A minha dúvida é isso mesmo, esse delta CO2 arterial venoso, saturação de oxigênio central, se isso tem alguma valia ou realmente são esses outros parâmetros perfusionais que a gente usa já classicamente, né? Diurese, sensório, perfusão periférica e tudo. O Léo já até abriu a câmerazinha aqui, que ele tá doido para falar, porque isso é uma pergunta que eu já fiz para ele 1 milhão de mil vezes, né? Tipo, porque eu não tive essa formação com esses parâmetros, então nunca foi uma coisa que eu tive prazer e nem interesse de estudar muito. Não acho que são dispensáveis, acho que eles são dados para a gente pensar, principalmente quando o paciente está dando dúvidas se tem que começar ou não inotrópico, mas eu acho que a gente não tem que ficar pensando só neles para poder guiar se a gente vai dar ou não. Eu acho que uma boa avaliação seriada com esses parâmetros de ultrassom, diurese, perfusão, lactato, já seriam suficientes para a gente indicar dobuta ou não, sabe? O paciente não está indo bem e eu estou vendo que está faltando alguma coisa, o que pode ser que está faltando é dobuta, e por que não testar se ele não tiver contraindicação. Mas se quiser fazer essas outras medidas, elas podem ser úteis se elas forem adjuvantes e não o guia cego para sua tomada de decisão, né? Fala, Léo, você tá doido para falar? Tô não. Ô, João, você consegue trazer um cenário que você viu utilidade nisso, que você usou, que você viu utilidade? Porque, assim, eu acho que os espectros ajudam muito, né? Então, nós não estamos falando aqui definitivamente que nunca vai usar, né? E também a Nath está reforçando que a gente não devia usar sem um contexto de dúvida, de desejo. Estou pensando em fazer isso. Será que essa informação pode me ajudar? Quais cenários que você já viu, tem dúvida? Pensa aqui. Então, Léo, assim, eu acho que quando o paciente já soma outros sinais de má perfusão, né, aí realmente eu acho que perde o valor dados que não são comprovados de melhorar desfecho quando usados como guia. Mas aí um paciente que ele não tem francos sinais de má perfusão, né? O paciente tem uma perfusão limítrofe, está com aquela diurese em cima do muro e está sedado, entubado na VM. E aí não está saindo da nora, você acha que tem, ou a pressão dele não está ficando adequada, mas você acha que já está bem expandido e pensa, mais, será que esse paciente está mal perfundido? Ou está normal? Nesse cenário, em que as coisas não estão francamente mal perfundidas dos outros parâmetros. Mas, realmente, assim, se os outros parâmetros já estão presentes, não precisaria. Mas se o paciente tem indícios não concretos de má perfusão, fazer esses exames e guiá-los, gaso pareada e saturação venosa central, vai me ajudar ou não ajuda tanto? Uhum. Vamos pensar aqui um pouquinho assim. Nós estamos falando ajudar ou não ajudar é começar o inotrópico. Você está pensando em outras coisas também? Não, inotrópico mesmo. Inotrópico, tá. Então, nós estamos basicamente falando quando começar o dobuta, fora de um cenário muito que nós já discutimos aqui, né? Que não deixa um pouco de dúvida. Aí vale um resgate, aí realmente vale um resgate de MBE mesmo e um resgate histórico, né? O que a gente pode falar? Que essas intervenções não foram capazes de separar, de impactar no desfecho de mortalidade diante de uma prática que já seguia por objetivos. Então, esse é um dos grandes aprendizados, né? A gente pode falar mais, principalmente da gasometria venosa central, é que ela não conseguiu mostrar superioridade
a um cuidado menos guiado por esses objetivos invasivos. A gente consegue falar um pouco melhor. A Gaspariara, ela já não entrou nos grandes, ela não entrou nesses grandes trials de redução de mortalidade, né? Não tem um estudo desses metodologicamente bons que coloca ela com uma intervenção em 2 braços que consegue virar e ter essa divisão de águas. Então, quer dizer, a gente vai ter bastante dúvida por falta de teste. Então, realmente vai acabar entrando num cenário de dúvida mesmo, né? Daquele, ó, tô precisando de... Eu tô um pouquinho mais para usar em alguns cenários quando você manteve a dúvida, mas você entende, você tem que ter a dúvida, né? Você tem que ter um parâmetro e falar assim, olha, se o paciente está na beira, tá aqui em cima do muro, tem alguma coisa aqui que não está indo muito bem, quero agregar mais informações, e aí eu viro e vou agregar essa informação aqui. Então, para esses cenários, eu acho que essas informações adicionais, elas podem ter utilidade. É grande, é muita? Não é. Né? Então, acho que então, na linguagem BR, pode dizer que ela tem um efeito que vai ser um intervalo de confiança, vai trazer dúvidas aí para a gente, né? Eles vão trazer, são intervenções que vão trazer incertezas para a gente. Ó, não falei assim, você percebe que não é que eu estou em cima do muro, é que não tem dados suficientes para você propor uso rotineiro. Tá? Então, não tem informações suficientes para propor uso rotineiro. E em relação à saturação venosa central, a gente já tem dados mostrando que ela não foi capaz de alterar desfechos maiores. Agora, é uma população muito heterogênea. Então, assim, é difícil que esses estudos que respondam todas as perguntas. Então, nos cenários de maior dúvida, pode ser que aquelas diferenças que são mais difíceis de provar que podem existir. Então, eu acho que quando você acha que tem... quando você pode ter uns marcadores de hipoperfusão, né, que vão representar aí baixa extração tecidual e que você pode antecipar isso, e que entra o cenário de incerteza, diante desse cenário de incerteza. O mais importante seria se ater a parâmetros de segurança, né? Não querer fazer isso em quem já está taquicárdico, quem já tem maior risco de ter efeitos colaterais, escolher melhor os pacientes que você realmente vai ter dúvida. A Yara tinha levantado a mão, não foi por acidente. Foi. Obrigado, Nath. Obrigado, Léo. Yara, você quer falar? Depois sem querer. Não, foi por acidente mesmo. Tá. Então, acho que é isso. Alguém mais quer perguntar? Alice, está aí? Não. Não. Então tá, gente. Que é isso, né? Então tá bom. Então tá. Obrigada, povo. Até a próxima. Boa noite.